Salve, quebrada de Jesus! E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja bem, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, viu? Quero agradecer a sua participação, a sua colaboração aqui no canal. Obrigada pelos inscritos aqui, por estar prestigiando, né, a palavra de Deus aqui na nossa vida, na minha vida, e que assim venha cada vez mais, né, a graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Mas vamos lá para a palavra, né? Hoje é pegando a visão com Mateus. Eita glória! Vamos lá, vamos lá. Pegando a visão com Mateus, capítulo 8, no versículo 14. Jesus cura muitas pessoas. Do versículo 14 até o versículo 17, fala: Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem. Cadê? Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se, desse modo, o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Aqui no versículo 19, no versículo 16 fala: Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Mas, para mim dar continuidade nessa parte, vamos começar a dar uma destrinchada nesse capítulo aqui com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava mal, Jesus compadeceu, né, da sogra de Pedro. Por quê? Porque Pedro não era apenas um discípulo para Jesus. Pedro era mais que um discípulo, era um amigo, né? E por tantas e tantas aí referências, Pedro tinha muita intimidade com Deus. Pedro Simão, né? Teve muita intimidade com Deus. E quando ele chega na casa de Pedro e vê que a sogra dele estava mal, você acha que ele ia fazer diferente? Não, né? Que ele iria curar ela. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Quando o texto aqui na palavra se refere que ele tocou na mão dela e a febre a deixou, a febre foi embora. E então ela se levantou e passou a servi-lo. Não dá pra gente ter um parâmetro aqui e falar, ó, ela começou a seguir Jesus. Sim, ela pode ter começado a seguir Jesus, mas ela também pode ter levantado e ter feito alguma coisa para eles comerem, porque toda mãe, toda sogra, toda mãe, a gente sabe que as mães e as sogras, elas não param, né, cara? Que elas sempre estão na atividade, sempre estão na correria, sempre estão fazendo algo. E assim é a mãe, é a sogra de Pedro, que era que nem uma mãe para ele também, creio eu. E aqui ele fala, passou a servi-lo. O que ela passou a servir? Passou a servir a Jesus. Passou a servir a Deus. Passou a confiar mais em Jesus. E quantas vezes que Deus tem tocado nas nossas mãos, tem tocado em nossos corpos, tocado na nossa vida. E
e feito a febre ir embora, e feito as dificuldades não existirem em determinadas épocas da nossa vida. E a gente não teve nem que sequer a consideração de falar, oh Deus, obrigada, mano, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito e fez na minha vida. Não, muitas das vezes a gente é ingrato, essa é a palavra, porque a gente agradece enquanto ele tá fazendo. A partir do momento que ele parou de fazer, a partir do momento que ele parou de fazer do jeito que a gente quer e agir da maneira dele, a gente fala, ah, meu, sério que Deus quer que faz isso? Sério que Deus quer que vai fazer dessa maneira? A maneira é dele, o tempo é dele, a nossa vida é dele, nós somos dele. E aqui, para dar continuidade do versículo 16, ao entardecer trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem. Com uma simples ordem. Eu estava lembrando da palavra que eu li aqui mesmo nesse capítulo, quando, cadê? Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Perdão, gente. E com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua. E aqui, um pouquinho à frente, alguns versículos à frente, fala: e ele expulsou estes espíritos impuros com uma simples ordem. Basta uma palavra, basta uma ordem, basta. Você está entendendo o que Deus está querendo falar nessa palavra aqui, nesse versículo aqui? Referente ao versículo passado e referente ao versículo agora de anterior, de pegando a visão com Mateus, Deus estava sendo claro, Jesus estava sendo claro. Basta apenas uma ordem, basta apenas uma palavra minha, que as coisas na tua vida vão mudar. Basta apenas você crer que eu faço. Basta, só basta. E qual vai ser o basta que você vai tomar na tua vida? Qual vai ser a decisão que vai ser o basta da sua vida para Deus começar a trabalhar, para você deixar e ver o que Deus está fazendo na tua vida? E aqui ele fala, simplesmente ele expulsou estes espíritos impuros com uma simples ordem. E curou todos os enfermos. Agora vamos se colocar um pouquinho no lugar de Jesus, para você ver como que não foi fácil o ministério de Jesus, como que não foi simples. Não é porque ele era Deus e se fez homem aqui na terra, que você acha que ele não ficou cansado, que ele não ficou exausto, que ele não ficou sobrecarregado. Por mais que ele tivesse os discípulos, por mais que os discípulos o ajudassem, mas quem fazia era quem? Quem liberava, quem ordenava era quem? Era Jesus. E logo à frente, no versículo 17, fala: cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Que o profeta Isaías tinha já profetizado que a vinda do Messias seria para se concretizar sobre isso, que ele levaria sobre ele todas as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças.
E ele levou com ele naquela cruz do Calvário, naquele madeiro. E ele curando aquelas pessoas, ele libertando aquelas pessoas, só estava se concretizando o que Isaías e tinha profetizado há muito tempo atrás. E agora, eis que te pergunto: até quando? Até quando você que está escutando agora, até quando que você vai ficar aí parado, paralisado, por causa de medo, por causa de insegurança, ou, quiçá, palavras das pessoas que não acreditam no que Deus tem feito, tem lançado palavras sobre a tua vida, tem dado ordem sobre a tua vida, porque Deus tem movido os céus e a terra sobre a tua vida para concretizar aquilo que Ele lançou, aquilo que Ele profetizou na tua vida. E até quando? Essa é a pergunta de hoje. Amém? Que Deus dê muita bênção, muita graça sobre a sua vida. Nesse momento, vamos encerrar com uma oração. Pai, obrigada. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigada pela tua compaixão, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que vão escutar essa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a tua misericórdia, derrama a tua graça. Faz o seu querer sobre a vida de cada um, Pai, que vai escutar, que vai ser ministrado pela tua palavra. Em nome de Jesus, derrama a tua graça e toda a tua misericórdia. Liberta os cativos, Pai. Em nome de Jesus, liberta os cativos. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, gente. E não esquece, hein, quebrada. Deixa teu like, comenta, compartilhe, ó. Salve, quebrada de Jesus.